Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Tarcísio, teu professor de física do curso Hawkins. E hoje, ou melhor, nesse vídeo, nós vamos para a aula 2 de dinâmica, tá ok? Beleza. Na aula anterior, né, na aula um, nós vimos a ideia, né, das leis de Newton e também vimos a ideia de força. Eu te falei, né, que a segunda lei seria o princípio fundamental, né, seria a lei que ia reger o nosso estudo dentro da dinâmica. E agora nós vamos ver, né, as forças particulares, que são consequências da segunda lei, tá ok? Então, bora lá. Esse tópico eu costumo chamar, né, não só eu, mas a maioria dos colegas, professores de física, até mesmo alguns livros, né, chamam isso aqui, ó, de forças particulares. Aí, primeiro ponto que tu deve lembrar, unidade de medida, tá? Toda força ela vai ser dada em newtons, tá? Toda força vai ter que ser dada em newtons, tá? Falou em força, opa, newton, beleza? Bom, nós vamos ter aqui diferentes tipos de forças, diferentes tipos de aplicações, né? E a primeira delas é a força-peso. Vale lembrar também que força é uma grandeza vetorial, tá? Por isso eu vou colocar aqui a setinha aqui em cima, beleza? Uma grandeza vetorial, por isso nós colocamos a setinha em cima. Força-peso. Primeira observação que tu tem que ter em mente é que massa é totalmente diferente de peso. Primeiro que massa é uma grandeza escalar. Segundo que peso é uma força e força é uma grandeza vetorial. Segundo, massa é quantidade de matéria presente no corpo, beleza? E ela não vai precisar de nenhuma aceleração aqui, tá ok? Por exemplo, a sua massa na Terra, me utilizar como base. Atualmente eu estou com 76 quilogramas. Essa minha massa na Terra, se eu viajar, me tornar um astronauta e viajar na Lua, para a Lua, na Lua também a minha massa vai ser de 76 quilogramas. O que vai mudar vai ser justamente a ideia de uma aceleração lá. Nesse caso seria a aceleração da gravidade, né? Da Terra é muito maior que a gravidade da Lua, por exemplo. O que tu precisa saber da ideia da força-peso? Quando nós falamos da força-peso, tu precisa entender que é uma força aplicada, né? E o que que ela faz? Ela direciona os corpos, os corpos para o centro de massa, o centro de massa dos planetas. Não só dos planetas, tá? Mas do corpo celeste de forma geral. Quando falar de corpo celeste, já sabe, né? Pode ser um satélite, pode ser uma estrela, um asteroide, planeta e assim sucessivamente, ok? Mas a gente vai utilizar mais a Terra como base e a Lua também em alguns casos, ok? Nós vamos utilizar esse parâmetro aí. Como é que vai funcionar então? Imagina que eu tenho aqui a Terra. Acho que eu fiz muito grande. Diminui aqui, pronto. Melhorou um pouquinho, né? Eu vou colocar aqui ao meio, pronto. Reduzir ainda mais, né? Que é para ter espaço na folha, né? Na folha de papel, entre aspas. O que que tu precisa saber? Primeiro ponto, o centro de gravidade, né? Vai ser justamente esse ponto aqui, ó. Como seria o eixo da circunferência, centro de massa, centro de gravidade, assim sucessivamente. Eu vou pegar aqui, ó, um corpo, dois corpos, três corpos, quatro corpos. Tenho aqui esses quatro corpos. São quatro situações distintas, ok? E aí, beleza. O que eu preciso saber? A força-peso, ela vai atrair, direcionar, né, os corpos para o centro de gravidade, centro de massa. Então, o que está em cima vai ser direcionado aqui, ó, para baixo. O que está na direita vai ser direcionado para a esquerda.
o que está embaixo vai ser direcionado para cima, e o que está na esquerda vai ser direcionado para a direita. Isso tudo devido a quem? A força-peso. Esse é um dos motivos, né, que os planetas eles acabam conseguindo ter um formato esférico e não plano, tá ok? E aí, beleza? O que que tu precisa saber? Que peso ele vai ser quem? A força-peso, né? Força-peso vai ser igual a massa do corpo vezes a gravidade do local. Então, deixa eu colocar logo aqui as grandezas que são vetoriais. A força-peso, né? E tu tens aqui, ó, a aceleração da gravidade. Lembra que a minha massa, ela era de 76 quilogramas? Então, bora lá. Peso do Tarcísio, vou chamar aqui, ó, PT, peso do Tarcísio. Vai ser a minha massa, né, que é 76, vezes a gravidade da Terra, que é o local que eu tô, né, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do Tarcísio na Terra é quem? 76 vezes 10, 760 newtons. Beleza? Então, toda a força é dada em newtons aí. Se eu viajasse para a Lua, a minha massa permaneceria a mesma. Beleza? Então, a força Terra vai ser sempre direcionada para o centro de massa do planeta. No nosso referencial, é sempre para baixo. Beleza? Então, no nosso cotidiano, né, os objetos, eles sofrerão a ação da força-peso direcionada para baixo, que é o nosso referencial. A segunda força, galera, segunda força aqui, ó, eu fiz logaritmo romano. A segunda força nós vamos chamar de força normal. Força normal. E essa força normal vai ser representada por N, tá? Olha só que legal. Então, bora lá. O que que tu precisa saber? Essa força normal, galera, ela vai atuar em superfície, né? Só que ela vai atuar de forma perpendicular a uma superfície. A uma superfície. Beleza? Quando eu falo de perpendicular, precisa lembrar que isso aqui vai ter a formação de quê? De um ângulo de 90 graus. 90 graus com quem? Com a superfície. E eu costumo analisar, galera, isso aqui em três casos. Caso um, o caso 2 e o caso 3. Beleza? O primeiro caso vai ser o caso de um plano horizontal. Deixa eu fazer aqui mais em cima. Um plano horizontal. Nós vamos imaginar que nós vamos ter aqui um bloco. Um bloco. Beleza? Esse bloco, ele vai estar em repouso. Tá ok? Então não vai ter nenhuma força puxando ele para a direita e nenhuma força puxando ele para a esquerda. Vai ficar paradinho, bonitinho. No nosso referencial, nós vamos ter a força ok para baixo. Força peso. Tá? Direcionamos a força peso aqui para baixo. Esse corpo está numa superfície, né? Então ele não vai romper a superfície e vai cair. Então vai ter uma força perpendicular a essa superfície aqui, ó. Nesse caso, perpendicular a ela é para cima aqui, ó. Olha só que bacana. Tá aqui a força normal. A força normal aqui para cima. Perpendicular a essa superfície. Aí aqui tá. Tu vê duas forças na mesma direção que a vertical e no sentido oposto. É um caso de ação e reação? Não. Por quê? Porque está no mesmo bloco. Está em um só corpo. Aí tem que lembrar que a terceira lei de Newton só é válida a partir de dois corpos, né? Terceira lei de Newton, a partir de dois corpos. Tá analisando só um corpo, o mesmo corpo está atuando duas forças. Não é um caso de ação e reação. Só que nesse caso aqui, galera, como o corpo ele está em equilíbrio, ele não vai cair, não vai descer, o peso não vai puxar ele para baixo. A normal não vai jogar ele para cima do nada. Nesse caso que as forças são iguais. Então, num caso de plano horizontal, peso e normal são iguais em módulo. Aí tu precisa lembrar que módulo é o quê? Duas barras verticaisinhas. Coloquei logo as duas em módulo aí. Peso e normal são iguais. Beleza? No caso de plano horizontal.
Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui uma parede, né? Uma parede. Beleza, bora dizer que nessa parede tu conseguiu colar, né, um quadro na parede. Beleza, tá um quadro colado na parede. O que que tu precisa saber? Que o peso vai atuar para baixo. Beleza, tá aqui a força-peso. Fazer reto aqui para o aluno não pensar que atua de forma torta. Não, é tudo retilíneo bonitinho. Peso aqui, o peso para baixo. E a normal? A normal vai estar perpendicular à superfície da parede. A superfície está aqui, ó, para a parede. O corpo não está aqui, ó. Então, a normal vai ser, ó, para cá, para a direita. Aí tu já percebe que a normal já é diferente do peso, tá ok? Tá, pessoal, e o terceiro caso? O terceiro caso eu costumo trazer sempre o caso de plano inclinado, galera. Não sei, às vezes eu... É uma escolha minha, né? Trazer sempre o caso de plano inclinado aqui. Plano inclinado é uma rampa, né? Costuma trabalhar rampas e tudo mais. A gente vai trabalhar bastante plano inclinado quando a gente for ver força de atrito, né? A gente vai mostrar a força de atrito nessa aula. A gente vai fazer aplicações dela numa aula futura. Nós já sabemos que o peso vai estar para baixo. Aqui, ó. Bem bonitinho. Força-peso para cá, ó. Força-peso. E a normal vai estar para onde? Cara, a superfície é uma diagonal, inclinada. Então, eu tenho que ter aqui, ó, a normal perpendicular a ela. Nesse caso, uma diagonal aqui para a tua esquerda, bem bonitinho. Então, tu já percebe que normal e peso não são iguais. Tá, Tarcísio, como calcula a força normal? Bom, a força normal, ela não tem equações, tá? Primeiro ponto, ela não tem uma equação. Então, a gente tem que deduzir por quem? Pela segunda lei de Newton. Em relação a quem? A força-peso. Caramba, Tarcísio, dá trabalho? Dá trabalho, pô. Terceira força, nós vamos chamar de força de tração. Força de tração. A força de tração, ela é legal. Ela também não apresenta equações. A gente tem que recorrer à segunda lei de Newton. Vale lembrar que essas forças particulares são consequências da segunda lei. E a força de tração, que é força aplicada em uma mola, ou em uma corda. Em uma corda. Corda, fios, né? Geralmente os vestibulares adotam os fios ideais, né? Os cabos ideais, cordas inextensíveis, cordas perfeitas. Então já sabe, aplicou a força numa corda, opa, força de tração. Puxou algo com uma corda, tração. Por exemplo, tem aqui um fio, né? Apliquei a força no fio aqui, estiquei o fio, aqui, força de tração. Bem bonitinho. Quarta força. Quarta força vai ser a força elástica. Força elástica. Força elástica eu vou chamar de fel. Força elástica. Vou colocar aqui que é grandeza vetorial. Sempre tô colocando aqui para tu identificar que é uma grandeza vetorial. Tu já sabe, todas as forças serão grandezas vetoriais, tá? Precisa do módulo, que é o seu valor, né? Uma direção e o sentido. Quando eu falo de força elástica, galera, aí sim é aplicada, força aplicada em uma mola. Uma mola. Ou seja, eu comprimi uma mola ou estiquei uma mola, eu tendo o quê? Força elástica. Então, por exemplo, o caso do amortecedor de um carro ou amortecedor de uma moto, amortecer um pouquinho lá a mola, força elástica. Bora lá. Tem aqui um sistema massa-mola. Sou o que é um sistema massa-mola.
Um sistema que tem um bloco que tem uma massa e acoplado a esse bloco tu tem uma mola. Por isso, chamamos de sistema massa-mola. Beleza. Se nós formos com base aqui, ó, no plano cartesiano, eu vou ter aqui dois eixos, né? O eixo vertical, que é o y, e o eixo horizontal, que é o x. Eu posso comprimir essa mola? Posso. Deixar ela comprimida bem bonitinha aqui para direita, para esquerda. Assim como eu posso também, ó, esticar essa mola levando para a direita. Vocês concordam comigo que quando eu comprimo a mola, eu deformo a mola, ela deixou de ter o seu comprimento inicial, né? Deformei ela. Se eu estico a mola, acontece o mesmo processo. Houve o quê? Deformações na mola. Só que tu precisa saber que molas diferentes vão deformar de maneiras diferentes. Algumas vão ser mais fáceis, outras serão mais difíceis. Por que que isso acontece? Porque tem algo que nós vamos chamar de constante elástica. Então, a força elástica, galera, que é o Fel, ela vai depender da constante elástica, que é justamente o K, e da deformação da mola, que é o X. Olha assim, como é que tu calcula a força elástica? Força elástica é quem? A constante elástica, que é o K, e a deformação da mola, que é o X. Unidades de medida. Bom, a força é dada em Newton e a deformação é dada em metro. Então, a constante vai ser Newton por metro. Beleza? Essa é a ideia de constante elástica. Nós vamos fazer a questão daqui a pouco, a mais difícil do Enem do ano de 2023, né? Fazer aqui para baixo, para dar tempo de escrever aqui sobre a força de atrito, tá? Quinta força, força de atrito. Força de atrito. Vai ser o famoso FAT. FAT. Bora lá então falar dessa força de atrito. O que é essa tal força de atrito? Primeiro ponto. Força de atrito, galera, vai ser o quê? Contato entre superfícies. Primeiro ponto que tu precisa saber. Contato entre superfícies. Contato entre superfícies. Segunda coisa que tu precisa saber é que essa força de atrito, ela vai ser contrária à iminência de movimento. Ou seja, o corpo ele pode estar em repouso, mas se tiver uma tendência a se mover, o atrito já vai ser contrário a ele. Então, como é que funciona? Bora dizer, então, que eu tenho aqui um bloco, uma caixa aqui, e eu tenho o nosso cidadão, né? A gente precisa dar um nome para ele. No decorrer do curso, a gente vai dar um nome para ele, tá? E esse cara, ele aplica uma força para a direita, uma força F para a direita. E esse bloco, ele se movimentaria para onde? Uma velocidade V para a direita também. Só que a força de atrito vai ter o quê? Um contato entre as duas superfícies aqui, ó. Superfície do bloco, dei até um zoom aqui para tu verificar bacana. Superfície do bloco e a superfície do chão, né? Do chão propriamente dito. Nesse caso, o contato entre essas duas superfícies, as duas superfícies em contato, vai ter quem? O FAT, que é a força de atrito. Toda superfície, galera, vai apresentar essa imperfeições, né? Por mais que seja de forma microscópica, toda superfície vai apresentar o que vamos chamar de rugosidade, essas imperfeiçõezinhas aí. Então, são essas imperfeições que geram o atrito, beleza? Então, no caso, tu tem, por exemplo, uma prateleira de madeira e tu lixa ela, tu percebe que ela fica lisa. Tu começa a reduzir o atrito, remove um pouco da rugosidade. Tira 100% a rugosidade? Não, porque se tu deslizar um objeto, tu percebe que uma hora ele vai parar. Por que ele para? Por conta do atrito.
E como é que tu determina essa força de atrito? Bom, a força de atrito, que é o FAT, ela vai ser igual à nossa força normal vezes um coeficiente de atrito, que é representado pela letra grega μ, tá? Isso aqui é um μ. Parece um U minúsculo, né? Há quem diga que parece um M, né? Mas não. É o quê? O coeficiente de atrito. A letra grega μ. Bora lá para as unidades de medida. Força de atrito é força, então é dada em newtons. Normal é força, também é dada em newtons. E coeficiente de atrito? Coeficiente de atrito não tem unidade de medida. Por quê? Porque é algo que eu consigo manusear, é algo que eu consigo manipular. Por exemplo, você está no chão da sua casa aí, bem bonitinho. O chão, ele, se for num quarto, por exemplo, e tiver cerâmica, ou dependendo da sua região chamada lajota, né? Depende da região onde você vai ver essa aula, ela não é antiderrapante. Ou seja, ela tem uma tendência a deslizar. Você pegar água e sabão e jogar no chão, você percebe que vai deslizar mais. Você aumenta o atrito. Ou seja, você fez o quê com o coeficiente de atrito? Você manuseou ele. Você começou a brincar com ele aí, beleza? E vale lembrar que atrito vai ter de dois modos: um atrito estático e um atrito dinâmico. O que que tu precisa saber? Atrito estático, corpo em repouso. Atrito dinâmico, corpo em movimento. Eu vou separar uma aula só de força de atrito para tu entender muito bem isso aqui. Essa aula é só sobre forças particulares, para nós mencionarmos ela e entender como funciona. Beleza? A força de atrito ela é bem específica. Bora ver como é que aparece então nos vestibulares. Isso aqui é uma questão do Enem 23, primeiro Enem colorido que tivemos. Bora lá. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões. Opa, tensão lembra tração, força na corda, ok? Que aparecem em duas cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M, igual a 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante e igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento, e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático, ou seja, o corpo vai estar em repouso, entre a caixa e o assoalho da carroceria é de 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as tensões iniciais das cordas iguais a zero e as duas cordas ideais, ou seja, as duas cordas são perfeitas. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões 1 e 2, aqui é o que ele quer, ó. As tensões 1 e 2 em Newton serão. Ele quer nas duas situações, né? Na situação de aceleração e na situação de frenagem. Vocês sabem que eu desenho muito, né? Vou desenhar aqui a parte interna do caminhão. Aqui vai ser o nosso caminhão, tá? A parte interna somente dele aqui, ó. Beleza. Aí eu vou ter aqui, ó, as duas cordas. Primeira corda aqui que eu desenhei é a corda 2. Vou fazer aqui em cima o 2. E aqui eu tenho a corda 1. Corda 1 e corda 2, e o sentido do movimento para a direita, com velocidade v. Beleza, ele pede para nós determinarmos a tensão em dois casos. O primeiro caso vai ser um caso acelerado. Ou melhor, um caso de aceleração, né? É o que ele chamou de aceleração e frenagem. O primeiro caso é o caso de aceleração. Bom, os dados que a questão fornece para nós é a massa da caixa, 200 quilogramas. Eu não vou anotar o restante porque já está marcado aqui, ok? A massa da caixa que é igual a 200 quilogramas aqui. Então, a gente precisa determinar, então, a ideia, né? Saber como vai ser as forças de tração nesse caso, as tensões das cordas. Então, bora lá. Primeiro caso de aceleração. O carro vai se movimentar aqui para a direita, correto? Então, por inércia, o carro vai para a direita. Quem está indo, né, dentro do caminhão
vai sentir a ideia do quê? O assoalho, né? A caixa, né? A tendência da caixa é o quê? Fica meio frouxa aqui a ideia da tensão 1. Tem aqui o T1, né? Por quê? O carro vai estar indo para a direita e a ideia da caixa está sempre indo no sentido oposto. Conforme vai acelerando. O mesmo acontece com você dentro do carro. Então, essa corda aqui, ó, inicialmente, no processo de aceleração, ela fica meio frouxa. Então, no caso de aceleração, T1 é igual a zero. Tu tem quem? A força peso e a força normal. Opa, tá num caso horizontal, né? Num caso horizontal, peso e normal é a mesma coisa, mesmo valor. Como é que tu determina o peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, força peso é quem? A massa, que é 200, vezes a gravidade, que é 10. Então, peso é igual a 2.000 newtons. Então, a normal também vai ser 2.000 newtons. Beleza? Bora lá então. Nesse caso, eu tenho uma força de tração na corda 2, que é o T2, e como o movimento da caixa é para esquerda, eu tenho o atrito para a direita, que é o FAT. Beleza? A nossa ideia é calcular quem? A força de tração. E aí é que tá, cara. Eu preciso recorrer a quem? A segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? Que a força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração. Então, bora lá. Quando eu falar de força resultante, é a soma vetorial das forças, né? Então, bora lá. Para a esquerda, eu não tenho nenhuma força, porque T0 é igual a zero. Para cima e para baixo. Bom, o bloco não vai sair voando e nem romper a superfície do assoalho do caminhão. Então, peso e normal são iguais, que nós já calculamos aqui. Então, a força resultante é a soma da tração 2 com a força de atrito. Então, bora lá. Agora a gente vai equacionar. Então, T2, como estão no mesmo sentido, nós somamos. T2 mais FAT vai ser igual a massa vezes a aceleração. Eu analisei quem era a força resultante. E a força resultante é quem? T2 mais FAT. Conservei massa vezes a aceleração. Bora lá. Quem é T2? Bom, T2 mais. Quem é FAT? Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Não é verdade? Normal vezes coeficiente de atrito. É igual a quem? Massa vezes aceleração. T2 mais. Nós já calculamos a normal, que é igual ao peso. Então, nesse caso, é 2.000, vezes o coeficiente de atrito, que ele forma no enunciado, que é 0,2, igual a massa da caixa, que é 200. E no caso de aceleração, quando ele parte do repouso, ele parte com uma aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, bora lá. T2 mais 2.000 vezes 0,2 dá 400. 400 é igual a quem? 200 vezes 3, 600. Nosso T2 é igual. O 400 que está somando, eu levo ele para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, vai ficar 600 menos 400. 600 menos 400 é igual a 200. Nesse caso, nosso T2 é 200 newtons. Bora ver aqui quais são as alternativas que a gente anula. A gente já descarta a D e a E, quando fala que T2 é igual, ou T1 é 600, é 560, outro 640, né? A gente já sabe que é zero no caso de aceleração. A letra C a gente descarta, né? Porque T2 não é 600, T2 é 200. Agora a gente vai analisar o caso de frenagem. Vou analisar o caso de frenagem. Caso de frenagem a gente vai analisar. Eu vou analisar direto no desenho. No caso de frenagem, galera,
Quem vai ficar frouxo agora é a corda 2. Então, no caso de frenagem, T2 é igual a zero. E tu vai ter quem? A força de tração em T1 e a força de atrito no mesmo sentido. Aí tu tens a força peso e a força normal também. O que é legal, galera, é que eu consigo pegar desde aqui, ó, desde essa relação, mudando somente o 3 metros por segundo ao quadrado, substituindo por 5, tá ok? Vou utilizar a mesma ideia vou equacionar da mesma forma. O que muda? Os valores. Nesse caso, vai ser, vou trazer para cá, vou deixar aqui ao lado. T1 mais FAT, como tu já sabe, né? O FAT é normal vezes coeficiente de atrito igual a massa vezes a aceleração. Então, bora lá. Quem vai ser T1? T1 mais 2.000 vezes 0,2 igual a 200 vezes 5. Portanto, T1 mais 400 é igual a 200 vezes 5.000. O 400 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Então, T1 é igual a 1.000 menos 400. Portanto, T1 é igual a 1.000 menos 400, 600 newtons. Aí tu vai marcar a alternativa que diz que na aceleração T1 é igual a zero e T2 igual a 200, que foi o que nós encontramos. E na frenagem, T1 igual a 600 e T2 igual a zero. Nesse caso, letra A bem bonitinha. Essa questão é trabalhosa de se fazer, porque tem que encontrar, né, o sentido das forças e fazer a configuração delas. Mas, no mais, o resto é uma análise muito matemática, tá? E é assim que o Enem cobra a ideia das aplicações das forças particulares. Vale lembrar que é tudo com base na segunda lei de Newton. Bom, galera, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Ficamos por aqui por essa aula. Te espero na próxima. Beijos e abraços, abraços e beijos.